Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho de 2026. Vamos para mais um vídeo de perguntas e respostas, como todas as segundas-feiras. Trazemos aqui, então, algumas respostas de algumas perguntas que são feitas por vocês e que merecem uma atenção mais demorada, uma explanação mais profunda. Então, fazemos esses audiozinhos nas segundas-feiras para que possamos responder de uma forma mais adequada as dúvidas também e os esclarecimentos necessários. Vamos aqui para a primeira pergunta. Descobri que tenho mediunidade, mas por não ter ninguém que me auxilie, decidi não abrir o canal. Isto vai me prejudicar? A mediunidade é uma ferramenta que todos nós trazemos dentro de nós. A nossa glândula pineal é um cristal em formato de uma pinha, por isso é pineal. Ela tem na sua fronte, aqui na testa, o terceiro olho, porque é com a glândula pineal que nós nos comunicamos com as dimensões superiores de consciência. Porque nós somos originários de uma consciência mais elevada, viemos aqui como um fractal dessa consciência, porque eu sempre coloco aqui que a consciência é a nossa alma. Então, dizer que uma pessoa não tem mediunidade é não entender quem somos. Todos nós temos mediunidade, porque mediunidade significa um canal mediúnico, medianeiro entre os dois planos. A dimensão aqui que nós vivemos na matéria, num corpo físico, a terceira dimensão de consciência. E as dimensões acima, as quarta, que são as almas desencarnadas, que é também os nossos vizinhos aqui, porque estão mais próximos e é com eles que nós nos comunicamos mais facilmente. Mas também podemos nos comunicar com seres de quinta dimensão e acima. Não há limite, basta que tenhamos o canal pronto, aberto, e também que possamos compreender a função dele, porque se não compreendemos uma canalização, uma comunicação, então aí a coisa complica. Ou não serve para nada, ou então perturba. Muitas pessoas têm um canal mais aberto, mais desenvolvido, porque trouxe esse canal já pronto para poder ajudar mais, colaborar mais com a própria humanidade e consigo mesmo. Porque quanto mais bem nós praticamos, quanto mais servimos, mais nós somos beneficiados. Muitos têm uma dívida muito grande de vidas passadas, e então pede para vir com um canal mais grande e assim poder contribuir através de um trabalho mais profundo, um trabalho mediúnico, e ajudar mais pessoas. E assim também se libertar um pouco das dívidas. Então, mediunidade, você tem, sim, todos nós temos, em grau maior ou menor. Não é preciso tanto auxílio. Antigamente, sim, as pessoas tinham muita dificuldade. Quem tinha um canal mediúnico, principalmente quando era o canal da psicofonia, que chama-se de incorporação, ou então da clarividência, da clareaudiência, as pessoas ficavam perturbadas porque não entendiam isso. Então a pessoa está louca, está esquizofrênica, está possuída pelo demônio. Mas por que possuída pelo demônio? Se o canal é medianeiro, ele pode receber qualquer entidade, seja demoníaca ou então uma entidade muito elevada, crística, da luz, divina. Na verdade, quem não sabe o que fazer com a sua ferramenta, deixa lá de lado e alguém chega e aproveita, né? É uma beleza. Um canal mediúnico, ele dificilmente fica inativo, porque alguém, alguma energia, seja do bem, seja do mal, sempre vai aproveitar aquela ferramenta que está disponível. Então compete a você entender e buscar. Hoje tem tanta informação, boa informação, tem canais maravilhosos, tem centros espíritas muito bons, tem centro de Umbanda muito bons também, onde você pode se sentir confortado.
Vai lá, procura, ou então procura na internet. Não precisa de muita coisa. Eu acho que quem acompanha aqui as minhas postagens, e são muitos anos e milhares de postagens, eu acho que tem ferramentas e subsídio suficiente para instruir o que quer que seja necessário, porque tem todos os assuntos. Muitas pessoas hoje dizem, e eu fico muito grato com isso, por ter dado essa contribuição também, contribuído para o avanço de muitas pessoas na questão da expansão de consciência e do entendimento da vida. É muito bom poder ajudar. Então, muitas vezes você pode encontrar alguém que se dispõe a ajudar, mas também não está muito afim e pode ser um aproveitador da situação. Tem pessoas que só sabem cobrar, não sabem ajudar. Se aproveitam de situações, então o caminho ele é largo, tem que saber aonde se posicionar também. Você pode desenvolver a tua mediunidade sem que alguém fique te conduzindo. Para começo de conversa, mediunidade, se você tem, se você age no bem, se você sempre se comporta no bem, se você é uma pessoa bem intencionada, nenhuma energia negativa vai usar o teu canal. Porque o canal mediúnico é teu, e você é dona dele, você comanda, você dá a ordem, quem pode usar ou não. Agora, se você pratica o mal, pode ter os melhores especialistas para te ajudar a desenvolver o canal mediúnico. Mas se você pratica o mal, você vibra naquela situação, naquela energia, naquela frequência, e o mal vai aproveitar, porque é frequência, a frequência não tem forma, não tem matéria. Então você vai acabar servindo o Senhor das Trevas, porque, como disse o Cristo, ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. É preciso escolher quem é que vamos servir. E só depende de você. Aí você diz que devo abrir o canal ou não, ou deixar decidir não abrir o canal. Você já decidiu. Isso vai me prejudicar? Prejudicar eu acho que não é o termo, porque não vai te trazer um prejuízo por causa desta decisão, mas vai dificultar que você cumpra com o teu projeto de alma, porque é uma ferramenta que só favorece você. É como se você tivesse lá que comprar alguma coisa e tem lá 5 notas de 100 e é suficiente, mas você decide dispersar ou deixar em casa 2, vai ter só 3 e talvez as 3 não sejam suficientes. Então é uma questão tua. Nós não podemos dizer aqui vai te prejudicar ou não, você deve ou não deve. Eu acho que você não deve fechar o canal por vontade. Eu quero fechar o canal. Até porque não tem como fechar. Mas se você decide não aproveitar essa ferramenta, então ela fica guardada. É como uma ferramenta que você tem em casa, não usa, não utiliza, fica lá na prateleira o tempo todo. Um dia vai estar ferrujada. Então o canal é teu. Você decide. Tem outras maneiras também de você expandir a consciência e fazer ascensão, claro. Não vai aqui agora entender, porque se eu não assumir a minha mediunidade, eu não vou ascensionar. Não. Você vai ascensionar com o trabalho mediúnico ou não. Depende das outras ações. Depende do teu dia a dia, das tuas ações cotidianas, das tuas escolhas. É lá que está o segredo. Só que o canal mediúnico te ajuda a reparar certas falhas, porque ele é um bônus, ele traz créditos. Todo o bem que é praticado, ele faz com que a nossa conta de saldo fique mais positiva. É só isso. Está bem? Vamos então para a outra pergunta. Como doar voluntariamente o ectoplasma?
Existe ectoplasma azul? Bom, vamos responder aqui porque são duas perguntas. Primeiro, como doar voluntariamente o ectoplasma? O que é o ectoplasma? O ectoplasma é uma energia que certas pessoas têm como produto. Cria essa energia e ela se espalha normalmente pelos orifícios da cabeça. Boca, nariz, olhos e ouvidos. Aqueles que têm mediunidade de poder ver, né, clarividência, ou que consegue ver facilmente uma aura das pessoas, também consegue ver esse ectoplasma quando ele é produzido pelo médium, ou pela pessoa comum também, não precisa ser médium. O médium tem o médium que é doador de ectoplasma. Então ele tem essa função. Pode-se notar como se fosse um vaporzinho saindo do corpo. O ectoplasma ele é utilizado para dar forma àquilo que não tem forma, aquilo que é do éter. Por exemplo, um espírito que quer se manifestar e precisa se mostrar para pessoas que não têm mediunidade de clarividência. Então, numa reunião mediúnica, existindo ali pessoas que são doadoras de ectoplasma, esse espírito pode se manifestar como se fosse uma silhueta, um holograma. Uma forma, não material propriamente dito, embora algumas casas, como temos tantos exemplos, já citados até em livros, lá no Centro Espírita Lar Frei Luís, no Rio de Janeiro, do Rocha Lima, lá tem livros escritos pelo Rony Lima, que não deve ser nem parente do Rocha Lima, mas ele escreveu livros sobre as reuniões mediúnicas e a manifestação de espíritos, inclusive de espíritos que se mostram através do ectoplasma ali produzido, e que às vezes dá para tocar e sentir. Não uma coisa tão sólida, mas dá para sentir como se fosse algo que tem ali, mesmo sendo uma coisa holográfica. Tamanha é a capacidade de produção de ectoplasma que existe lá naquelas reuniões. Mas sabemos também que o ectoplasma ele é produzido naturalmente, não necessariamente pelos humanos. A grande maioria, ou a grande parte do ectoplasma utilizado para a manifestação de entidades etéricas é através do ectoplasma produzido pelos vegetais e pelos animais. O ser humano tem pouca capacidade de produzir ectoplasma, mas tem gente que produz. O médium que tem essa capacidade ele é muito útil para essas situações. Se não participar dessas reuniões, dessas situações, também não tem muito o que fazer. Porque não vai servir, porque se não tem ninguém ali para conduzir uma reunião espírita, não vai quase servir para nada. Embora a pessoa também, estando sozinha, pode produzir, ela mesma pode ver. Afinal, é uma forma de manifestação. Então você pode doar esse ectoplasma voluntariamente indo nessas casas aonde é feita essas reuniões. Eu não sei aonde, além do Lar Frei Luís, eu não sei, não posso dizer mais nenhuma porque eu não tenho informações, mas tem outras, eu sei que tem tantas. Sempre que seja também um centro sério. Se você vai lá uma vez, duas e vê que aquilo lá não está servindo muito para o bem, então não vai mais. Porque tem gente que se utiliza disso também para o mal, como qualquer ferramenta. A ferramenta sempre tem dois lados, como tudo é dual nesse planeta. Agora dizer, existe ectoplasma azul? Bom, aí eu nunca ouvi falar que ectoplasma tem cores. Para mim, o ectoplasma ele é incolor. Não tem cor. Ele apenas serve como
uma forma de condensar uma energia holograficamente a fim de que você possa ver com os olhos. Mas eu acredito que aqui, talvez, poderia dizer, sim, o ectoplasma pode manifestar um ser etérico, um espírito, por exemplo, não sempre na cor da fumaça, por exemplo, né? Como sempre a gente diz, uma fumacinha, uma cor clara, neutra. Não, ele pode se manifestar como uma cor azul, rosa. Tem almas que se apresentam na cor azul, por exemplo, a falange do arcanjo Miguel geralmente aparece na cor azulada. Os arcturianos também, os pleiadianos, mas tem outras cores também, verdes, como seres esmeraldas. Tem tantas cores que podem, então, sim, se manifestar, mas daí é uma vontade, eu acredito, daquela entidade que vai se manifestar, aparecer na cor. Não é uma coisa que você vai decidir, eu vou decidir gerar agora ectoplasma azul. Olha, você não vai gerar coisa nenhuma, você vai simplesmente doar o teu ectoplasma na cor natural dele, que é meio incolor. E depois a entidade vai usar e colorir, se tiver interesse. Provavelmente seja isso. Pode ser que tenha outras explicações, que eu também não estou a par de tudo e não tenho a verdade absoluta. Por isso, eu digo aqui aquilo que me é passado e aquilo que eu entendo. O resto eu não posso dizer nada. Então, esta pergunta seria isso. E passamos para a próxima. A mãe se esforça para ser uma boa mãe, mas o filho decide ir morar com o pai. Devo enfrentar a batalha para tê-lo de volta ou aceitar o livre-arbítrio dele? Esta é uma situação bastante comum quando há uma separação de casais, por exemplo, e tem filhos. Às vezes há uma guerra intensa, interminável. Quem vai ficar com o filho, com a filha, com os todos, com uns, com outros? Eu acho que ali essa resposta ela tem muitas vertentes e muitas consequências também. Então não é uma resposta fácil aqui, porque veja bem, se a criança é pequena, depende da idade da criança, do filho, da filha. Aqui diz o meu filho, então vamos supor, ele é uma criança. Se é uma criança, quem decide isso é o juiz. Há uma disputa, vai para a justiça e a justiça vai decidir, porque geralmente uma criança pequena, o juiz sempre dá a guarda preferencial para a mãe. Por quê? Porque a mãe sabe cuidar melhor que o pai. A mãe, se amamenta, por exemplo, o pai não pode. A não ser que a mãe não tenha nenhuma condição moral ou financeira também. Então aí pode complicar. Financeira até pode exigir que o pai ajude, mas se não tem condição moral, o juiz pode dizer não, você não pode ficar com a criança, porque não tem condições, então vai ficar com o pai. Mas se a criança já é crescida, então já é um jovem, dependendo da idade, eu não sei qual é a idade aqui que o juiz tem que decidir, mas deve ter uma idade, com certeza. Eu sei que pela espiritualidade, o ser humano é soberano, tem o seu livre-arbítrio de escolha a partir dos 14 anos. Mas pela lei dos homens, eu não sei qual é a idade. Mas provavelmente tem uma idade que o filho vai decidir com quem ele quer ficar. E aí você não pode fazer nada. Se ele decidir ficar com o pai, você realmente não tem o que fazer. Porque ele tem o livre-arbítrio, tem a autoridade para decidir quem ele quer ficar na companhia de quem. Eu acho que ali fica meio difícil dizer aqui, porque eu também não sei os detalhes, mas é mais ou menos isso. Já o restante da pergunta diz: devo enfrentar a batalha para tê-lo de volta ou aceitar o livre-arbítrio dele? Bom, se você diz que ele tem o livre-arbítrio, então ele já deve ser crescido. Então você deve respeitar o livre-arbítrio.
Se ele tem um livre-arbítrio, respeite o livre-arbítrio. Mesmo que ele quebre a cabeça, que ele dê com os burros na água, como se diz ali no popular, um dia ele vai reconhecer que ele fez a escolha errada e é um aprendizado para ele também. Ou então vai dar tudo certo e ele vai ficar feliz e está tudo bem. Eu acho que você deve pensar na felicidade dele. Você é mãe, obviamente você quer que o filho seja feliz. E se ele é feliz com o pai, fique feliz você também. Agora, pode ser que você tenha muito apego e queira defender ele do teu lado porque você está apegado e você precisa dele por alguma razão. Aí é interesse. Aí complica porque se você vai entrar na justiça e vamos supor, eu acho que não vai ganhar porque se ele tem um livre-arbítrio, o juiz não pode decidir por ele porque ele tem autonomia para decidir. O juiz só pode decidir quando a criança é pequena que não sabe decidir. Vamos supor que você conseguisse na justiça tê-lo de volta. Será que ele vai ter um bom relacionamento com a mãe? Ou será que vai criar um conflito pior? Vai criar uma revolta? E aí, lá adiante, você vai ser infeliz, ele também. Eu acho que quando a gente ama, a gente quer o bem do outro. E quem ama, liberta. Quem prende não ama. Quem prende quer a posse. É possessivo. E as energias da nova terra não têm, como eu já disse aqui tantas vezes, os pronomes possessivos. Meu, teu, nosso, vosso, seu. Não vai ter, porque nós não teremos posse de nada. Não é preciso. Por isso temos que trabalhar o desapego também. Então eu diria, ame o teu filho e deixe ele escolher e peça para ele de vez em quando te visitar e almoçar com você, dormir na tua casa de vez em quando, e vocês vão ser felizes. Afinal, ele pode gostar tanto do pai quanto da mãe e às vezes colocar ele contra a parede não é legal. Eu acho, sinceramente, que você quer ver o teu filho feliz. Então, liberte-o. Deixe ele fazer as escolhas. Você não vai perder. Porque os filhos não são nossos filhos, eles estão nossos filhos. Vamos aproveitar o que dá para aproveitar, porque é um tempo. Quantos filhos você teve em vidas passadas? E onde é que eles estão? Você nem sabe? Nem se importa? Vamos para mais uma pergunta? A Agenda 2030 vai se cumprir? Nós já falamos sobre isso desde 2014, 2015. O que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 é um termo usado para denominar as programações, ou agenda propriamente dita, daqueles que comandam o planeta, aqueles que têm o controle da humanidade. E nós, que queremos o bem da humanidade, temos que fazer a nossa parte e lutar contra isso, porque nós não precisamos e não devemos ser controlados por um grupo que tem o poder sobre tudo e todos. Isso não é da lei divina, isso é da lei das trevas. Então eles tinham uma agenda terrível. Nós vamos ainda um dia saber muito o que está escrito naquela agenda. Mas por hora não vamos aqui entrar em detalhes, porque não convém. E também porque não há muito o que dizer, mas as coisas estão acontecendo de uma forma que aquela agenda não vai se cumprir. Não vai porque ela é nefasta e ela não faz parte do plano divino. E uma vez que a Terra está terminando a sua transição planetária para um mundo de regeneração, saindo do mundo de provas e expiações, todo o poder opressor vai desaparecer desse planeta. Toda a competição vai desaparecer desse planeta.
Todos os sistemas que não são cooperadores vão desaparecer. Por quê? Tudo é energia e a energia que chega à Terra agora mudou. A linha de tempo da Terra mudou e nada mais vai impedir que aquilo que é para vir, virá e ponto final. Há esperneios, há teimosia, há insistência, há tentativas em todos os lugares, em todas as horas, para que venha o apocalipse Armagedão, e não vai vir o Armagedão, vai vir uma transição suave e pacífica, porque isso está decidido de uma forma definitiva. Falamos já aqui muitas vezes também sobre Atlântida. Por que Atlântida afundou? Porque aquela civilização tinha que terminar porque se desviaram da rota. Desta vez a Terra não vai sofrer o Armagedão da Atlântida, vai simplesmente seguir as frequências novas, elevadas que chegam e as coisas vão se ajustar de uma forma pacífica. Haverá contendas? Sim. Haverá problemas? Sim, porque todas as forças trevosas estão em ação numa guerra desesperada para sobreviver e elas não vão conseguir. Tudo que eles tentarem vai fracassar. Esta é a informação que nós temos. Eu não posso ficar aqui inventando nada. Se eu recebo essas orientações, eu tenho que dizer aquilo que eu recebo. Haverá, como eu disse, alguns eventos, sim, como já foram tantos, porque as tentativas ainda não terminaram. Eles ainda têm algumas cartas, mas muito poucas. Cartas que pouco jogam. São as peças do tabuleiro de menor valor. As principais já foram derrubadas. Eles não têm mais poder. Então a Agenda 2030 está morta e enterrada. Vamos para mais uma pergunta? Como a espiritualidade passa números, medidas e tempo, se lá não existe o tempo linear? Sim, de verdade, nós já falamos aqui tantas vezes que nas dimensões de consciência mais elevadas não existe o tempo linear. Portanto, não tem datas, não tem números, não tem medidas, tudo é quântico, tudo é portais, tudo é instantâneo, tudo é intenção. Aliás, não podemos nem imaginar como é, porque a nossa consciência está muito limitada. Mas aí vem a questão. Como a espiritualidade passa esses dados, sei lá, eles não usam esses dados. Acontece que nós estamos numa escola e nós somos os alunos. E os guias espirituais que passam orientações são os nossos mestres. Como é que um mestre, numa sala de aula, vai passar informações para os alunos usando terminologia que ele nem conhece? É preciso usar palavras e números e fórmulas dentro daquilo que o aluno conhece e entende. Porque muitas vezes não é a forma, a gramática utilizada, mas é o entendimento das coisas. É claro que muitas vezes eu já recebi mensagens desta forma. Em tantos anos dentro do tempo linear de vocês. Obviamente, eu vou entender que se eles me dizem 5 anos dentro do tempo linear nosso, dentro de mais ou menos 5 anos nosso. Porque nós temos ainda aqui o calendário. Temos o relógio, temos as datas. Então todas as informações que eles nos passam, eles utilizam as expressões que nós utilizamos e conhecemos. Não há outra forma de nós entendermos as mensagens. Fica fácil de compreender por que eles não têm esses dados lá para a utilidade deles, para o uso deles, e passam para nós nestas formas, para que possamos entender, obviamente. Assim nós temos um parâmetro. E agora então vamos para a última pergunta.
Quando nós falamos aqui sobre o contato, as revelações, já falamos agora, ultimamente, algumas vezes, porque a coisa está para eclodir. As revelações dos nossos irmãos galácticos, a prova de que existem seres fora da Terra, e que já estão, inclusive, aqui, sempre estiveram nos últimos tempos, nos ajudando, nos amparando, e nós vamos nos transformar também em seres interdimensionais, porque vamos pertencer a outras dimensões. Obviamente, aqueles que ascensionam, os que não ascensionam, não conseguem, obviamente, continuarão na terceira dimensão de consciência. Então aqui essa pergunta foi feita em relação a esses seres, os seres extraterrestres. Será que estes seres são do bem? Esta é a pergunta. Nós temos aqui na Terra muitos conflitos com extraterrestres malignos. Falamos isso, e eu acho que eu vou fazer mais um vídeo sobre isso ainda, porque é preciso esclarecer essa crença que os extraterrestres são malignos é porque realmente a Terra foi invadida por seres malignos. Os arcontes, que vieram lá fugidos das guerras de Orion. Então tem essa crença que são maus. Mas existem também os que são do bem e que vieram aqui para nos libertar. E são esses que vão se manifestar. Embora sabemos que muitos humanos aqui ainda servem a esses seres extrafísicos do mal e têm tecnologias para se fazer parecer extraterrestres, com suas naves e com seus modos de se manifestar. E eles vão tentar uma falsa invasão para dizer e mostrar, e vão atacar. Vão se mostrar e vão atacar, para mostrar para a humanidade que os extraterrestres são malignos. Isso está na Agenda 2030, que foi falado há pouco aqui. É uma das últimas cartadas. Eu acho que nem vai acontecer isso, que eles não vão conseguir, porque há uma força maior já, que não deixa mais eles usar nada. Mas se eles tentarem e conseguirem se manifestar, nós temos que entender, se um ser extraterrestre aparecer em qualquer lugar do planeta Terra e atacar qualquer coisa que seja, pessoas, animais, natureza, não é extraterrestre, é humano disfarçado. Com tecnologias que eles já têm há muito tempo, roubada dos extraterrestres da luz que vieram aqui tentar salvar nós, e eles tomaram conta desses seres, prenderam suas naves, derrubaram suas naves e conquistaram a tecnologia para poder usar, para dizer que são extraterrestres malignos, porque querem que a humanidade tenha medo daqueles que vêm aqui salvar a humanidade. É uma tentativa. Está lá num dos últimos parágrafos da Agenda 2030. Mas não vai funcionar. Como tudo o que eles tentam. Por isso, fiquem atentos. Se aparecer um extraterrestre, uma nave qualquer, e atacar, não é extraterrestre. Não é verdade. É uma holografia, uma falsa invasão alienígena para meter medo, fazer com que a humanidade apoie esse grupo que vai querer atacar os extraterrestres do bem. E nós não podemos compactuar com isso. Ou então nós seremos cúmplices do mal. Aliás, cúmplice do mal tem muita gente defendendo os representantes deles, que estão nos cargos de poder, espalhados por esse planeta, praticando o mal, e tem gente defendendo. Quem defende o cúmplice compactua com o chefe. O mal. Infelizmente. Por isso tem que ter um pouco de discernimento. Não seguir cegamente a grande mídia que sempre foi paga para nos enganar. É preciso ter um pouco de bom senso, raciocínio. Refletir. Tem muita informação hoje, muita informação boa. É preciso
ter um pouquinho de vontade de acompanhar. Aqui no Brasil tem um dos melhores canais de exopolítica. Exopolítica por quê? Porque trabalha as coisas extraterrestres, os seres de outros planetas, os extraterrestres de todos os tipos, de todos os lugares, e tem muitas informações. Não é a minha área essa, então eu não faço esse trabalho, mas eu posso indicar um canal. De vez em quando eu tenho um tempinho e enquanto eu faço alguma coisa e descanso, eu gosto de escutar. É muito importante e é muito verdadeiro. Eu aqui dificilmente recomendo, faço menção às coisas para não desmerecer muita gente que trabalha e faz um esforço. Tem uma grande missão, mas tem alguns que não dá para segurar. E esse canal eu não posso segurar, até eu fiz 2 lives lá com ele, e foram as únicas 2 que eu fiz até hoje. Porque eu acredito no trabalho dele. É o Demis Viana. O canal dele no YouTube é Demis Viana 02. É só entrar lá. Tem, acho que terça, quinta e sábado, 3 vezes por semana. Tem as lives dele lá e são muito importantes. Tem muita informação. Então eu acho que as pessoas precisam se interessar pelo que é verdade e não pelas suas paixões, porque então o meu fã clube lá de tal entidade, de tal superstar, de tal governante, de tal coisa lá, então aquilo lá não serve porque a pessoa de fato não é do bem. Não importa se a pessoa não é do bem, caia fora. Ou você vai junto. Nós não precisamos ficar abraçados com aquilo que nos leva ao precipício. Ou então, vamos juntos. O que você quer, afinal? Quer ascensionar ou quer ir para o exílio? Porque isso me dá vantagens agora. Agora. Até que você desencarna. E depois, acabou tudo. Nós temos que salvar a nossa alma. É a única coisa que interessa. As paixões, os interesses pessoais, as preferências. Vamos ter que desapegar. Desapegar é abandonar alguém que eu gosto. Não, desapegar é desapegar dessas paixões. Aquilo que não serve para nada. Então, os seres que vão aparecer, que não fizerem nada contra quem quer que seja, são do bem. Aqueles que atacarem, fuja. Fuja porque pode haver uma falsa invasão. Isso é uma previsão que está na agenda. Se eles vão tentar ou não, não sei. Mas que está na agenda, está. Está porque a Aliança da Terra tem a cópia da agenda dos escuros, dos da não-luz. Eles sabem os passos de cada um. Tudo que eles pretendem. Eles não têm para onde fugir. Eles não têm para onde correr. E eles não têm para onde ir. Por livre e espontânea vontade. Agora o brete fechou. Eles tiveram tempo. Não aproveitaram. Não quiseram se redimir. As soluções são poucas, porque eles têm algumas opções que são oferecidas pela providência divina, que sempre é divina, mas o tempo deles aqui no planeta acabou. E por hoje é isso. Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.